Olá, alunos. Hoje a nossa aula de ensino religioso engloba a questão de conceitos de pessoa. Certo? Nós iremos estudar a página 42 da nossa apostila. Então aqui nós podemos ver esse pequeno texto, para começarmos a discussão. Ao longo do século, utilizando-se suas capacidades, o ser humano observou o que acontecia ao seu redor e desenvolveu maneiras de compreender o funcionamento da natureza e o comportamento das pessoas. Certo? Nesse caso, quando olhamos para o céu, nós podemos observar, tem vezes, que dá para determinar, dá para observar se irá chover ou não. Continuando, a religião organiza a sociedade oferecendo resposta para as questões de vida e de morte, como base no que define como pessoa e como mundo. Assim, cada religião encontrou resposta para vários dilemas da vida. Para muitos, independentemente do conhecimento científico, a fé e a religiosidade são características principalmente para oferecer reflexões, são necessárias principalmente para oferecer reflexões em relação ao propósito de vida e a compreensão de si mesmo. Então, nesse caso, a religião ela traz isso, traz consigo conceitos que procura dinamizar, procura explicar, a relação entre a vida e a compreensão do próprio ser humano. Característica de uma pessoa. Apesar de a capacidade humana ter sido utilizada para desenvolver áreas essenciais para a vida, como a medicina, a agricultura, o conhecimento humano também foi usado para causar destruição, como os campos de concentração do regime nazista e a bomba atômica norte-americana. Certo? Então, o conhecimento humano, a capacidade intelectual do ser humano, ela foi e está se desenvolvendo dia após dia. Certo? Isso, além de melhorar, porque nós sabemos que o conhecimento humano, o conhecimento da pessoa humana, melhora com o passar dos dias, com o passar dos tempos. Isso melhorou o quê? A vida, melhorou a medicina e a agricultura, entre outros, outros ramos de trabalhos, vamos dizer, de trabalho. Mas também foi usado o conhecimento, para destruição. Usado para destruição. Aqui nós temos outro texto, Capacidade de raciocínio lógico. É o exercício do pensamento, da razão para compreender ações e fatos. O raciocínio é a capacidade humana de pensar logicamente, de fazer associações, de integrar ideias e propor soluções. Então, o raciocínio lógico, normalmente também dentro do conhecimento humano, dentro do conceito de pessoa, certo? A pessoa que tem um rápido raciocínio lógico, nesse caso, ela tem a capacidade de apresentar soluções, mais rápida para um determinado problema, certo? E propor assim uma solução para aquele problema. Capacidade de comunicação complexa. A linguagem verbal e não verbal faz parte da comunicação humana. Aí aqui nós temos essa imagem, que faz parte do nosso cotidiano, que é as conversas. E nós usamos a linguagem tanto verbal como não verbal para expressar sentimentos, esperanças e também medo, Então, nesse caso aí, nós temos, como se fosse um diálogo, vários diálogos entre várias pessoas. Além de ser verbal, existe, por exemplo, acenos. A pessoa pega e fica acenando com a mão, faz um ok com o dedo. Esses sinais faz parte da linguagem não verbal.
Então, nós também, como ser humano, dentro do nosso conceito de pessoas, tem a capacidade de organizar-se em grupos sociais. O ser humano, por si só, ele é social, certo? O ser humano, por si só, ele é social. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Que o ser humano nunca vai querer ficar fora de uma sociedade. Mesmo que ele não tenha ali um grupo pré-determinado, ele vai procurar se adaptar dentro daquele grupo ou dentro de outro grupo, certo? Então, é capacidade de projetar o futuro e refletir sobre o passado. Essa capacidade está relacionada o autoconhecimento da sua existência. O ser humano tem a percepção do futuro e a lembrança do passado. Então, nesse caso, o ser humano ele procura sempre associar o seu passado com o seu presente e procura assim também já projetar o seu futuro. Na filosofia, o ser humano é caracterizado como um ser vivo racional, capaz de fazer distinção e de elaborar conceitos. Certo? Isso nós temos para Tomás de Aquino, certo? Filósofo cristão influenciado por Aristóteles. O ser humano é o único e diferente de todos os demais seres vivos. Certo? Então, pela questão do ser humano ter a capacidade de raciocinar, de elaborar, de se socializar, certo? De criar conceitos, de criar novos conhecimentos e saberes, o ser humano ele se torna diferente de todos os outros seres, certo? Porque normalmente é definido que os outros seres eles agem por instinto, certo? Por instinto. E assim vamos lá. Ao tratar do conceito de pessoa, Tomás de Aquino relembra a narrativa bíblica de que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus, que é perfeito. Assim, para o pensador, o ser humano é o que há de mais perfeito na natureza, e o objetivo da existência seria a união e a eterna comunhão com Deus. Certo? Então, esse é o pensamento e o saber, né, de Tomás de Aquino. E aqui nós temos algumas religiões bastante conhecidas, onde várias e milhões de pessoas, né, expressam suas crenças. Aqui destaca-se o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, certo? Então, e religião afro-brasileira, né, que são as que são descendentes vinda ali da África, né, das religiões que existem no Brasil. E aqui nós temos nossa atividade. Nossa atividade, a primeira e a segunda questão. E a terceira. Segundo o autor, quais são as relações entre igualdade e liberdade? Isso desde o tempo que nós estamos estudando, viu, gente? Você vai pesquisar e responder essas questões. Na sua opinião, existe limite para a igualdade e para a liberdade? Justifique sua resposta. Qual relação você estabelece entre igualdade e liberdade? Então, essas 3 questões, você procure responder e mande aí a foto no meu privado, né, no WhatsApp. E bons estudos.